Que beleza! Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Fala galera, Artigo 5 em Campo. Voltamos para mais um podcast número 13. Número 13 que eu confesso que eu tentei pegar, episódio número 13, não tem 13 letras. Podcast 13 tem 13 letras. Aí eu pensei, eu vou fazer essa jogadinha, né? Porque o nosso tema é técnicos, né? E nada melhor do que o episódio 13 para essa linda coincidência que acabou acontecendo com a gente. E nesse podcast, é um podcast especial aí, porque a gente tem um convidado, o Rafinha, Rafinha Sport, eu vou tratar assim como o nickname, e o elenco completo do Artigo 5, né? Então, vamos abordar aí o tema técnicos, tudo que engloba aí essa parte técnica do futebol, que é tão discutido e às vezes é pouco entrado dentro do assunto mesmo. Boa noite, John. Boa noite, Felipe, André. Obrigado pela participação aí do Rafinha. E vamos seguir. Assim, tem muito assunto para falar, para tratar hoje. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Valeu aí, Rafinha, por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá, né? Hoje a gente tem que ver até onde um técnico pode potencializar e até onde um técnico pode atrapalhar os seus times, e está dando para ser analisado nesse início de temporada europeia. Esse podcast é o que a gente tem que falar menos e ouvir mais, né? Eu tô certo, Rafinha? É muita pressão? Boa noite, Rafinha. Valeu mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando o Artigo 5. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jonathan, André. Foi uma honra receber esse convite. O André conversou comigo primeiro no Twitter, depois a gente conversou no WhatsApp e rapidamente eu já aceitei o convite porque vi o conteúdo de vocês, é realmente muito bom. Falando sobre técnico, é minha profissão, minha função há bastante tempo, então acredito que eu posso estar trazendo um conteúdo de forma mais simplificada, para não ficar falando aquele tactiquez, aquele techniquez, aquela coisa meio superficial que muitas pessoas falam, tentar falar um pouco do idioma do povo, para as pessoas conseguirem entender que ser técnico não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que, se você estudar, se você se dedicar, você consegue entender a visão dos técnicos e consegue fazer com que as ideias sejam simplificadas tanto para o seu jogador quanto para o seu torcedor também. E aí, o Rafinha, até te apresentando, né? O Rafinha, ele tem um canal de tática no YouTube, né? É o WM. Você também escreve pro blog, né? WM, sobre tática no futebol. E fala com o público, né? Sobre tática do modo que ele falou, especialmente no Twitter, né? Os underlines e os arrobas a gente manda depois nas redes sociais, né? Mas o Rafinha aí é um cara que vem abordando esse tactiquez de modo bem legal mesmo. E aí, entrando já nos assuntos, né? Como a gente ia ter, obviamente, a sua presença, Rafinha, para discutir essa questão de tática e para abordar temas atuais também, para a gente exemplificar as teorias, né, em casos atuais, nada melhor do que acontecimentos que estão quentes no momento, né? Então, o Pochettino, eu acho que é um assunto cheio para a gente abordar aqui, e eu queria iniciar com ele. Como é que para um técnico que, obviamente, tem toda a parte teórica, estuda para estar naquela profissão, como é que um técnico que chega nesse nível coloca de lado essa parte da teoria dele e do conhecimento que ele tem das pessoas do campo? E aí, para ser mais claro, né? Até onde o estudo ajuda você a tomar uma decisão no caso do Pochettino?
Então, acredito que o estudo faz com que você consiga entender e absorver situações específicas e tentar tomar a melhor decisão possível. Falando sobre o Pochettino, ele é um técnico que a gente já conhece há muito tempo, apesar dele não ser da antiga geração, dos anos 80, 90, começo de 2000, a gente já conhece ele há bastante tempo. E eu vejo muitas pessoas falando sobre o recorte do Tottenham com a questão da não escalação do Lucas Moura na final. Eu acho que do mesmo jeito que o Pochettino é superficial em algumas análises, a gente usar isso como parâmetro para definir o Pochettino também é ser superficial. Eu acho que ele tem um trabalho há muito mais tempo do que isso, e a gente não pode ser minimalista de analisar que o Pochettino não usa as estrelas por conta de uma não escalação do Lucas. Quando aconteceu esse episódio, ele tinha um modelo de jogo muito bem definido, e que a sua estratégia não deu certo, nem no primeiro jogo e nem praticamente em todo o primeiro tempo. No segundo tempo, no modelo que o Tottenham precisou sair contra uma equipe que jogava muito compactada, ele conseguia usar o Lucas numa função específica. Mas contra o Liverpool, ele não conseguiria usar essa função. Então, acho que quando as pessoas criticam o Pochettino por não escalar o Lucas, eu acho que é meio superficial. Mas falando sobre o PSG, eu acredito que ele vem fazendo um trabalho teoricamente bom. Não é um trabalho tão fraco assim, mas eu acho que ele vem se mostrando um gestor de elenco limitado, porque ele tem grandes jogadores que historicamente não tem tanto problema em relação a técnicos. Por exemplo, o Messi é um jogador que teve problemas com técnicos, mas em relação a coisas do coletivo, não geralmente em coisas relacionadas a ele. Alguns outros jogadores tiveram algumas questões, como Neymar, Cavani, Daniel Alves, com técnicos anteriores, mas eu acredito que tudo que aconteceu no PSG anteriormente, nada se reflete ao que vem acontecendo agora, porque o Pochettino, infelizmente, não está conseguindo controlar bem o vestiário, não está conseguindo controlar bem algumas questões que vem acontecendo, e infelizmente vão ter jogadores saindo fazendo cara feia com razão. Não acredito que o Messi esteja sem razão, não. Uhum. Eu acho que até pela qualidade do Pochettino, que ele já se mostrou, ele deve ser um cara convicto, né? E aí essa convicção faz ele, talvez, colocar essa convicção acima dos jogadores e fazerem, assim, eles só são peças de uma engrenagem e ele leva isso ao pé da letra, ignorando que o cara é o Messi, né? Acho que tentando analisar, né, e aí eu não sei se minha análise é correta, tentando analisar a cabeça do Pochettino, é isso. John, referente ao Pochettino, o que você acha, cara? Ele está sendo pragmático demais, ele está sendo técnico demais e pouco gestor. É que agora eu falei uma bobagem, né, Rafinha? O técnico é um gestor, né? Mas, assim, ele tá deixando a parte pessoal de lado demais, está sendo muito tactiquez. O que você acha? É o desafio da vida dele, né? Porque o Tottenham não ganhar uma Liga dos Campeões, ok. Esse Paris Saint-Germain não vencer, não será tão ok assim, né? Ele tem um grande problema para encaixar todo esse time pensando que não é videogame, né? Esse time no videogame é imbatível, mas você imaginar como ele vai compensar você ter na frente o Mbappé, o Neymar e o Messi e convencê-los a jogar, principalmente sem a bola. Com a bola são três absurdos, né? O problema é você convencê-los a jogar sem a bola, porque você não ter três jogadores que não contribuam na parte defensiva é algo que talvez eu não tenha visto nesse momento no futebol. Acho que é o grande desafio dele, né? Talvez tenha que jogar com uma linha de três defensores. Será que ele vai usar o Hakimi e o Nuno juntos, né? São laterais alas muito ofensivos. Ainda tem o Sérgio Ramos para se adaptar. Tem a questão do Donnarumma com o Navas. Eu acho muito complexo, né? Não acho tão simples como o Rafinha falou. Não acho tão simples. Deu errado, é burro e manda embora. A gente tem um caso do próprio Paris Saint-Germain, né? O Thomas Tuchel saiu como meio que burro, né? Olha o que ele está fazendo no Chelsea, né? Então, essas análises muito rápidas, eu não gosto muito. Mas é muito mais complexo do que parece, né? Você tem o Di Maria para encaixar nesse time,
o Hinaldo, o Verratti, Paredes. É muito um videogame, né? A gente imaginar esse tanto de jogador. Você falou do Chelsea, eu vou até adiantar uma pergunta aqui para o Rafinha. Aí, André, só me desculpando, depois eu passo para você e volto para o assunto, tá? Mas, Rafinha, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer para técnicos, né? Quem trabalha na área. Você prefere ter na mão um time totalmente Chelsea, totalmente todos os jogadores nota 8, é um time muito bom, é um time muito equilibrado, ou você prefere ter um time estilo PSG, um time que tem 2 gênios da história do futebol, talvez 3, talvez 4, se pensar no Sérgio Ramos também, mais alguns expoentes e talvez não é um pensamento, né? Mas talvez não estando todos ainda na mesma vibe, mesma sintonia. O que você prefere? E aí eu acrescento uma outra pergunta. Qual é mais difícil trabalhar? Você pegar as estrelas e criar uma equipe ou você pegar um time igual e fazer todo mundo dar o seu melhor, assim? Então, eu acredito que sempre o equilíbrio ele é mais importante. Uma equipe que tenha vários jogadores nota 7, nota 8, vai conseguir manter o nível técnico e tático muito tranquilo, mesmo que alguma peça saia. E posso citar o exemplo do Liverpool, que quando começou a perder vários jogadores de defesa, começou-se a pensar que o Alisson não era mais um goleiro tão bom assim, os jogadores de ataque começaram a ter 2, 3 funções táticas, tanto defensiva quanto ofensiva. Nomes como Salah e Firmino ficaram sobrecarregados porque, teoricamente, o Liverpool não tinha mais zagueiros. O Fabinho virou um zagueiro, a equipe ficou desequilibrada. Então, por isso que eu acredito que não importa a questão de muitas estrelas, se a equipe não tiver equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E citando o Chelsea que você citou também, é muito fácil você perceber que o Timo Werner, mesmo com o déficit em relação ao Lukaku, ele conseguiu fazer uma temporada muito boa, ser um jogador nota 6, nota 7, que era potencializado de maneira coletiva. E quando alguns outros jogadores também nota 6, nota 7 entravam, conseguiam entregar um bom jogo, diferente de que algumas pessoas pensam sobre uma equipe muito qualificada em um setor e pouco qualificada em outra. Obviamente que os jogadores do nível do Messi, do Mbappé, do Neymar são fora de série, a gente não consegue analisar muito bem, mas não adianta nada você ter um Mbappé que tem muito poder de arrancada e colocar ele para marcar um lateral, ou colocar ele para fazer uma função que ele perca 20 metros da aceleração. Então, o diferencial dele você iguala com o zagueiro e você praticamente queima o jogador porque a sua defesa não te deu uma estabilidade. E eu acho que isso que vem acontecendo com o Pochettino. Ele está tentando montar a equipe da defesa para o ataque, e as pessoas querem ver o ataque para a defesa. Então, acho que ele está indo numa direção e os fãs querem outra. E assim como o Jonas falou, acho que não é momento de pensar em troca, em hipótese alguma, porque ele está tentando mudar a defesa. A gente pede que o PSG melhore a sua defesa faz quantos anos? Vários. Ele está tentando fazer isso, então agora a gente tem que ter paciência. Ô, André, a gente já adicionou aí alguns comentários a mais aí, mas pode dissertar aí. Bom, com relação a esse trabalho de início de temporada do Pochettino, antes de tudo a gente tem que pegar também que ele recebeu muitas peças novas. Então a gente pode tratar como se fosse um trabalho novo. Ele já está lá no PSG há um tempo, mas ele está tendo que fazer tudo de novo, digamos assim, porque ele recebeu o Nuno Mendes, recebeu recebeu o Hakimi, o Donnarumma, o Sérgio Ramos, o Messi. São muitas peças novas para encaixar. E quando eu acho o Pochettino um técnico fora de série. Quando o Tuchel foi campeão da Champions pelo Chelsea, muita gente acabou criticando a diretoria do PSG, falando que trocou o Thomas Tuchel pelo Pochettino e hoje o Tuchel é campeão. Não, mas naquela época foi uma troca boa. O Tuchel já não estava conseguindo extrair totalmente o que esse time precisava, o que esse time podia render, e o Pochettino chegou fazendo isso bem.
Ele passou do Bayern, um Bayern super poderoso na última Copa, na última Champions. E eu vou puxar um pouco para o lado que vocês falaram por último aí. Um dos principais calcanhares de Aquiles do Paris Saint-Germain nessa temporada, na minha opinião, vai ser a questão do elenco. Por mais que esse time tenha se reforçado bastante, eu acho que ainda falta um tipo de jogador-chave no Paris Saint-Germain que a gente não vê, que é o jogador nota 7. Esse que vocês falaram, é um jogador muito bom, porque o objetivo é Champions. Então, se a gente for pegar os últimos times que ganharam a Champions, o Chelsea e o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tinha o Gnabry, o Coman, o Goretzka, eram jogadores que não eram nota 10, mas também não eram nota 5. Então, você precisa de abundância desses jogadores no elenco para você almejar voos maiores. O Chelsea tem o Ziyech, o Werner, o Havertz, o Mount. O PSG tem muitos jogadores nota 10, mas a reposição já abaixa demais, na minha opinião. O Ander Herrera, o Gueye são jogadores, na minha opinião, nota 5, se você for comparar com o topo da Europa. Então, o elenco do PSG, por mais que tenha recebido muitos reforços, ainda tem esse calo que eu acho que vai ser a principal questão, mais até do que o encaixe tático, porque o encaixe tático ele vai vir com o time marcando em bloco médio, sem exigir tanto da marcação do Di Maria, do Messi, do Neymar, do Mbappé, talvez jogando com 3 zagueiros para pegar a defesa adversária desprevenida e dar liberdade para esses caras, dar liberdade para o Messi jogar por dentro, abrir na direita, o Mbappé infiltrar na diagonal. Enfim, esse encaixe tático, com o tempo, ele tende a vir, mas essa questão do elenco pode ser mais séria. Sim, só um ponto, assim, eu acho que os nomes que você falou, de fato, deixam a desejar, e de fato, se você pegar o time hoje, o time que jogou contra o Lyon, e comparar com o City, com o Bayern, ainda por mais que que por ter Messi e Neymar, ele já fica o melhor time, assim. Mas assim, o elenco acaba ainda perdendo mesmo. Acho que com todo mundo à disposição, Verratti, Wijnaldum, Sérgio Ramos, eu acho que são esses que ainda não... O Wijnaldum já estreou, né? Mas com todos à disposição, acho que aí fica o time totalmente nota 8 e com 2 nota 10. Né? Esse é o ponto. E as pessoas já estão cobrando esse PSG completo e treinado, e enfim, que eu acho que uma hora vai chegar, tá? E aí eu quero passar a bola de novo para o Rafinha, e ele entrar, obviamente, com a visão de treinador mesmo dele. Quando você tem um time igual o PSG, tá? Por mais que eu entendo o discurso tem que ser equilibrado, tem que, assim, tudo tem que ser compactado, enfim. Quando você tem um time desse, o objetivo não é você fazer 5 e tomar 4, e aí aquele complemento. Na visão de você, aí como técnico, isso é pior ou melhor? Porque, assim, na minha visão, telespectador, tá? E telespectador leigo, de futebol, a minha visão torcedora é essa. Assim, eu tenho o PSG, eu tenho o Neymar e Messi, que seja 5-4 jogos, que seja um jogo que eu fui mal, perdi de 3-1, mas assim, eu fui para trocação, né, que é outro termo do tactiquês que utilizam bastante hoje. Né? O que você acha sobre isso? Assim, é errado meio que esse pensamento? Assim, pô, faz 5, toma 4. Não, acho que não. Só completando o que o André falou, mas 2 jogadores são nota 6 ou 5 que ele também deixou de falar de tão não importante para o elenco hoje, que é o Draxler e o Rafinha. São 2 meias que, teoricamente, mostraram um futebol muito, muito, muito vistoso, muito bacana, e hoje estão no elenco quase como figurantes. Mas dentro da sua pergunta, eu acredito que
O futebol holandês, ele entrega muito isso. Se a gente for parar para pensar, as grandes equipes holandesas têm esse placar elástico de 4-3, 5-4. Eu acho que quando eu digo equilíbrio, não é nem a questão de todos os blocos, não é nada relacionado à tática, mas o equilíbrio mesmo para fazer com que a bola chegue com qualidade para esses jogadores, para que, teoricamente, alguns jogadores façam um trabalho sujo. Por exemplo, Wijnaldum, Verratti e Paredes. É possível com que os três joguem juntos? Sim. Mas aí, naturalmente, você vai fazer com que pelo menos um dos jogadores de ataque saiam. Então, se você for parar para pensar esse equilíbrio, por exemplo, o Wijnaldum é um jogador mais experiente. Ele jogando ao lado do Paredes vai dar uma sustentação muito grande. Porém, perde muito na saída de bola. Então, teoricamente, você traz o Neymar ou o Messi para vir buscar uma bola mais atrás e fugir do entrelinhas, que é a característica dele. Então, quando eu digo equilíbrio, é basicamente isso, para fazer com que os jogadores nota 10 estejam posicionados próximo ou especificamente na região onde eles vão conseguir render mais. Não é nem a questão da compactação, questão do jogo de entrelinhas, mas teoricamente aproximar o jogador de onde ele consegue render mais. Por exemplo, o Hakimi, o Nuno, jogadores que avançam muito, chegam ao ataque. Teoricamente, é interessante você avançar os dois e, teoricamente, prender um Mbappé ou um Neymar no jogo de extremo. É relativo. Aí vai da opinião do técnico e do que ele vê no dia a dia. Caso ele tente algo e dê certo, é o que ele vê no dia a dia. Caso dê errado, não significa que está tudo errado. Significa que ele tem que tentar ajustar para fazer com que os jogadores nota 10 estejam bem posicionados sempre. Eu acredito que essa questão de ter grandes jogadores é ótimo. Quem fala que é ruim é porque o técnico é limitado e não merece. Então, se ele não consegue fazer Messi, Neymar e Mbappé jogar, ele tem que ir embora. Mas acho que não teve um tempo hábil para a gente poder ver esses caras jogar, porque teoricamente acho que a gente nem viu por 30 minutos seguidos os três. Teve aquele jogo da Champions League, mas Champions League a gente sabe que às vezes o adversário também tem mérito. O adversário da Champions League às vezes é um Steaua Bucareste que vai tomar 5-6, um Celtic que vai tomar 5-6, mas olhando o jogo do PSG, eu acho que o adversário entregou um jogo justo, entregou um jogo complicado. Não, assim, e até o confronto que teve, né, no final de semana contra o Lyon também é um dos times mais difíceis, se não o mais difícil, tirando o PSG da França, né, hoje. Então, vamos aguardar sobre o PSG. André, John, querem fazer algum último comentário para a gente ir aí para o Manchester? Outro assunto aí quente do momento e que podemos explorar aí a parte técnica. Pode falar, John. Eu acho que é importante frisar que às vezes dá a impressão que o Pochettino pegou um time pronto, estava rodando lindo, funcionando tudo, colocou o Messi e não está rodando porque você é incompetente e tal. Igual o André falou, ele está há algum tempo no time, comandando a equipe, mas são muitas coisas envolvidas, né? Toda você lidar, imagino eu, o André pode falar, o Rafinha pode falar muito melhor do que eu, mas acho que você lidar com egos e lidar com essas coisas é muito complicado, né? Eu acho que isso deve partir muito mais do jogador do que funcionar na carteirada. Você vai ter que marcar. Mbappé, você vai ter que marcar. O Mbappé já quer sair do Paris Saint-Germain. Se fizer isso daí, o cara vai desmotivar a 1000, né? Então, provável que ele não marque ninguém. Eu não vou marcar para o Messi, porque o Messi não vai marcar. Pela poder de decisão, pela idade, o Neymar também não vai marcar, vai sobrar para o Mbappé. Então, acho que isso tem que ser mais do elenco, mais dos jogadores que se entendam ali de alguma maneira e resolvam esse problema do que o técnico tentar impor alguma coisa, né? A gente tem que ser mais do dia a dia e falar, acho que a gente precisa, pelo menos aquele, não é o ideal, mas pelo menos aquele migué, né? Você fecha a linha de passe para que o cara não possa errar o passe, pelo menos, né? Com aquela marcação de volante, mas você fecha a linha de passe que o zagueiro vai ter. Se não acontecer isso, vai ser muito difícil esse time ter sucesso. Sim. Beleza. Ô, Rafinha, só para finalizar, porque eu fiquei curioso, tá? Como você escalaria esse time do PSG? Então, eu acredito que o melhor caminho do PSG
é muito difícil falar porque não vejo treino, mas pelo que a gente conhece dos jogadores, eu acho que, como eu não sou o técnico, então eu posso ficar com uma fama em alguns jogadores. Eu sentaria o Kimpembe por vários motivos. Além da questão técnica, eu acho que ele sobra. Rafinha, eu fiz a pergunta aqui, mas se for te prejudicar, tá? Você pode optar por não responder, tá? Então, Kimpembe, se você estiver ouvindo isso na sua casa, não fique bravo comigo, por favor. Mas eu acho que Hakimi, Nuno, Marquinhos e Sérgio Ramos, no gol Navas. Acho que essa questão do meio campo, eu iria escalar o Wijnaldum com o Paredes, e o quadrado lá na frente são os homens mesmo, Di Maria, Messi, e Mbappé e Neymar. É o quarteto lá da frente lá, com o Wijnaldum fazendo essa sustentação no meio, que ele já fez durante muito tempo, tanto no Liverpool quanto na seleção. O Paredes entrega uma característica defensiva muito boa. Eu também sentaria o Verratti, porque se a gente for parar para pensar tanto na seleção quanto no clube, ele vem sendo preterido por alguns outros jogadores. Então, numa partida que precise de um pouco mais de sustentação no meio, seria Verratti, Wijnaldum e Paredes. E sentaria, sei lá, qualquer um dos quatro, Di Maria, analisando né? todos eles. Pode até ser o Di Maria ou o Neymar em algumas fases que ele sempre se machuca, então foi o que eu pensei. Neymar, Mbappé, o Messi, vem tendo lesões recorrentes. Então, você senta 45 minutos para descansar e coloca ele 45 minutos, não é a mesma coisa de você tirar ele para ser reserva. Mas eu acho que o Di Maria realmente ia sobrar num jogo que precisasse de um pouco mais de sustentação no meio. Mas eu acho que seria esse 4-2-4 com 4 jogadores lá da frente que consigam entregar bem esse papel. Porque o Messi joga de falso 9 melhor que o Icardi, com a perna direita só. Então, acho que o Icardi, Verratti, Kimpembe, esses jogadores não iam jogar comigo, não. O Icardi está com a estrela, né? Tá com a estrela. Mas, enfim, né? Deve ser eu numa de horóscopo, mas o ascendente do Icardi deve tá bombando aí. Porque... Mas, enfim, indo da escalação do PSG para do Manchester. André, como que você escalaria esse Manchester United? E explica um pouco para a gente por que estão batendo tanto no Solskjaer. O cara foi vice-campeão inglês, o cara, querendo ou não, é a cara, né, desse Manchester em reconstrução, que vinha tendo bons resultados, era vice-campeão inglês e vice-campeão da Liga Europa, né? Então, e agora para o CR7, chegou, aquele efeito expectativa, o Cristiano Ronaldo chegou, tem que ser show todo o jogo, e enfim, por que estão batendo no cara? Putz, já chegou me colocando na parede já. Bom, eu escalaria esse Manchester United com mais num 4-2-3-1, digamos assim. Como o Solskjaer, tem dificuldade de falar o nome dele, Solskjaer vem fazendo mesmo. Fala Solskjaer. Solskjaer. Aí demonstra que você é próximo. Como o Solskjaer vem fazendo mesmo. Eu vejo que ele tem uma dúvida entre jogar com 3 homens mais na contenção, que no caso seria o Pogba, o Fred ou o Matip e o Tominay, ou jogar com 2 extremos mesmo, que são o Greenwood, o Rashford, o Sancho. Nessa eu apostaria em 2 extremos ao lado do Bruno Fernandes. Um dos pontos positivos desse início de trabalho é a associação do Bruno Fernandes com o Cristiano Ronaldo. O Solskjaer, ele vinha dando indícios que ele precisava de um homem para jogar a bola na rede, então até por isso eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser utilizado ali na frente mesmo, na frente como centroavante, para empurrar essa bola. O Martial não engatou nessa posição, não foi aquilo que se esperava dele na última temporada. O Cavani joga pouco nesse time, então o Ronaldo vem para ser o cara que empurra.
Na estreia dele, muita gente brincou, falou: o goleiro saiu, soltou a bola no pé dele. Mas a noção dele de atacar aquele espaço, de estar ali, de conter a corrida para não ficar em impedimento, era justamente o que o Solskjaer vinha precisando. E que faz falta em muitos times do alto escalão europeu. Então, eu escalaria esse time com o De Gea no gol, obviamente, com o Wan-Bissaka, que apesar da falha dele grotesca na Champions, ainda é titular, o Varane, o Maguire e o Shaw. Essa zaga, eu creio eu, que não tem muito mistério. O Tominay é uma das únicas unanimidades nesse time, uma das poucas unanimidades, está numa fase espetacular. E ao lado dele, o Pogba, que tem uma capacidade de criação única. A linha de 3 na frente seria o Bruno Fernandes centralizado, com o Greenwood e o Sancho, um em cada ponta. Apesar do Sancho ter começado mal, ter começado parecido em outra rotação ainda, não entrou no ritmo Premier League, eu acho ele de uma habilidade rara, de um drible curto, uma capacidade de desconcertar a defesa que é muito rara, e nada que alguns jogos de adaptação não resolvam. Então, essa linha de Sancho, Fernandes e Greenwood, e na frente o brabo, o pai. Passando a bola para você, Rafinha, você acha que o Solskjaer ele sofre um pouco desse quesito expectativa? Até então era um bom trabalho, chegou uma peça que de fato era a peça que faltava, mais alguns reforços, e aí a expectativa muda, e a partir daí muda a ótica que se tem do trabalho dele. E aí você pode até fazer o contraponto da sua vivência, né? Um clube, obviamente, como o Manchester, tudo deve ser muito mais chato, mas aí, caso você já tenha experiências do tipo, né, de questão de expectativa por um jogador, expectativa por uma performance fora da média, enfim, pode falar aí. Eu acredito tanto ele quanto o Southgate, que são dois técnicos que têm nomes parecidos e complicados que eu conto bastante. O Solskjaer e o Southgate são dois técnicos que são bastante criticados, porque eles têm na mão uma geração inglesa muito, muito interessante e, teoricamente, eles não conseguem tirar o máximo de cada jogador. Mas eu acho que essa temporada a gente pode cobrar um pouco mais dele, diferente da temporada passada, porque nessa temporada ele recebeu um grande reforço em cada setor. Veio o Varane, que é um zagueiro que muda o patamar da defesa, o Sancho, que é um meio atacante, mas pode atuar na região do meio ali tranquilamente, também muda o potencial, muda o parâmetro da equipe, e o Cristiano, que nem se fala, não tem nem como a gente analisar qualquer coisa em relação a isso. Mas eu acho que ele consegue fazer com que alguns jogadores vão evoluindo, mais do que evoluíram na temporada passada. Eu acredito que um jogador fazendo um contraponto negativo do Manchester United, eu gostava demais do Van de Beek, mas até agora a gente não conseguiu ver nada do Van de Beek. Não por conta da comissão técnica, nem por causa do modelo de jogo, por conta do jogador mesmo. Então acho que o Manchester tem a característica de que alguns jogadores não estão conseguindo jogar, não estão conseguindo desempenhar o seu máximo, e eu acho que nesse ponto o técnico tem uma parcela de culpa, sim, mas também é uma parcela de culpa que pode ser dividida entre o jogador, entre direção e tudo mais. Não acho que o Solskjaer é tão ruim assim quanto falam, e eu acho que ele precisa de tempo para poder encaixar as peças. Porque Sancho, Varane e Cristiano vão entrar numa equipe que fez uma temporada passada muito boa. Perdeu a Europa League nos pênaltis, uma competição que foi bastante disputada, qualquer um poderia ter ganho, e talvez se um pênalti ou outro tivesse batido na trave, a gente já está falando outra coisa dele. Então, a gente não pode analisar o trabalho dele como não título, ou como vice-campeão, como bom ou ruim. Tem que analisar o enredo completo. Então, acho que toda a análise feita do elenco, a equipe titular, eu concordo também.
Acredito que vai ser bem próxima disso. E a peça que a gente falou do PSG que não tem no banco jogadores nota 8 e 9 facilmente, o Solskjaer vai ter com o Manchester, porque ele vai olhar para o banco e vai ver um Cavani que muda uma equipe, que entra num jogo e consegue fazer com que o adversário veja o que está acontecendo. Querendo ou não, o Matip, o Ramata são jogadores que já mostraram em algum momento o futebol, então se conseguir tentar nessa temporada se dedicar ao máximo, vão conseguir dar evolução. O Shaw e o Telles, o Rashford, o Luke Shaw e o Telles na esquerda, caso aconteça uma lesão com o Shaw, alguma coisa, tem um jogador ali. Então acho que o United tem mais peças. Acho que no mata-mata, um PSG desfalcado e um United desfalcado, acho que o United conseguiria, não só pela camisa, fazendo uma analogia ao que o Jorge Igor do Sport Interativo falou no pênalti que teve para o United, a camisa pesa e o elenco também pesa. O elenco do United é mais sortido, tem mais caras para poder entrar numa furada e entregar um bom jogo circunstancial. O John, passando para você a bola, eu vou passar com um ponto em cima da fala do André, que ele falou que unânime são poucos. Eu diria que tem bastante nomes unânimes nesse time do Manchester. O Pogba, o Fernandes, até mesmo o Sancho, se tiver 100%. O que você acha aí? Eu acredito que a linha de defesa, como o André trouxe aí, é de fato unanimidade, né? O Terré, o Luke Shaw, o Wan-Bissaka, o Varane e o Maguire, acho que não tem muito que tirar, pensando no melhor que o elenco tem, né? Aí você tem algumas opções no meio, né? Você tem o Greenwood, você vai ter o Sancho, tem o Matip, tem o Fred. Acho que o Solskjaer tem algumas opções para jogar. A unanimidade além da defesa, para mim, é o Cristiano Ronaldo. Que para mim vai ser o cara da frente. Não vai ter muita, imagino eu que não vai ter muita variação em relação a como ele joga, aberto pela ponta, como a gente conheceu ele no United no começo da carreira. Eu acho que ele é o cara que se colocou ali na frente do gol e é ali que ele vai ficar, é ali que ele rende. E se o goleiro soltar, se a bola chegar, se porventura se o Bruno aquele gol ele não vai perder, ele não perde nem os gols de bike, né? Ele vai perder aquele gol. Se ele chutar 2 vezes no gol, a chance de sair 2 gols é muito alta, né? E essa conexão, principalmente ali dos portugueses, né? Bruno Fernandes e ele, que se conhecem de algum tempo, de seleção portuguesa e tal, pode até evoluir pensando na seleção, né? Essa nova, essa aproximação dos dois, que são os dois grandes expoentes de uma geração portuguesa que tem bons nomes, né? Mas eu estava imaginando, se você pensar no mundo ideal, que não existe, obviamente, eu não veria o Pochettino e nem o Solskjaer como técnico de Paris Saint-Germain e nem o United. São coisas que acontecem, disponibilidade de mercado, enfim, o Solskjaer é ídolo do United como jogador, mas é muito louco pensar que o Solskjaer tinha o Manchester United um pouco abaixo, vindo de uma entre-safra do Ferguson, e do nada, entre aspas, te dado um Cristiano Ronaldo, falou, agora você tem que ganhar, e a vida de quem joga na Inglaterra é meio que muito dura, né? Você não pode ser mais ou menos. Você joga uma Champions League, você tem que ser em cima. Você tem uma Premier League com o Manchester City do Guardiola, com o Liverpool do Klopp, o próprio Leicester do Brendan Rodgers. Você não tem para onde ser o Thomas Tuchel no Chelsea. Você tem que ser de ponta a ponta. Então é muito complicado, né? E para mim o Solskjaer não é primeira, talvez nem segunda prateleira de técnicos da Europa. Isso pode, de alguma maneira, atrapalhar bastante os planos a não ser que o Cristiano Ronaldo queira muito ajudá-lo
mas eu acho muito difícil que o Manchester United consiga alguma coisa com o Solskjaer, sendo bem sincero. Acho ele bem limitado. O dos jogadores unânimes por voto vencido, entendi, mas beleza. Sobre o Solskjaer e o Pochettino continuarem no caso, nem vou entrar no cargo, nem vou entrar aqui para a gente seguir. Aí, mudando um pouco de assunto, mas assim, mantendo em cima de Messi e Cristiano Ronaldo, Rafinha, hoje a gente até discutindo no artigo 5, bastidores, a gente... umas análises assim, nossa, deu que está tendo uma mudança de era no futebol, no sentido de que hoje a parte física, a parte tática do jogador é extremamente importante e talvez esteja até extrapolando do que a destreza técnica. Eu falo destreza porque acaba sendo uma destreza, né? O cara tem a inteligência do drible, tem a inteligência tática e normalmente a do drible se sobrepunha a qualquer coisa. E hoje, com esse fim de era Messi, Cristiano Ronaldo, a gente tem o expoente, que é o Haaland, né? Que é uma monstruosidade da parte física, da parte tática. O que a gente falou aqui do Cristiano Ronaldo de posicionamento, ele faz 200 gols por jogo, 180 é por conta dessa leitura de jogadas dele, então ele é um expoente dessa parte. Eu queria saber o que você acha, pensando em quesito formação de atleta, que você tem bastante contato, bastante conhecimento. Hoje, o drible não importa mais, assim, ou ele só diminuiu a importância de fato, por causa desse futebol mais rápido, enfim. O que você acha sobre... A gente gostou de nomear, porque a gente gosta de nomes dramáticos, a gente gostou de nomear de nova era do futebol, tá? Mas o que você acha dessa nova era? Eu acho que a própria narrativa da rivalidade do Cristiano e o Messi já resume bem isso. Todo mundo fala que o Messi nasceu com aquilo, então se você não nasceu, você tem que ser um Cristiano, você tem que ser uma máquina. Então, naturalmente, isso foi fazendo com que uma geração inteira pensasse, poxa, eu não sou o Messi, então eu tenho que ser o Cristiano. Então, eles se prepararam, se dedicaram, treinam mais, os técnicos tentam entender essa comparação como algo frutuoso para eles. Então, naturalmente, o jogo vai ficar mais físico, mais dinâmico, mais interativo e a demanda física vai crescendo. Se você for pegar um treino do Simeone no Atlético de Madrid, você vai ver tiros e mais tiros de jogadores como o João Félix, que teoricamente na mão de vários técnicos, esse é um jogador que não ia ter uma aceleração tão grande, tão frequente. Mas para ele jogar no Atlético de Madrid, ele tem que entender que perdeu a bola, ele vai ter que correr igual qualquer um. Griezmann vai ter que correr, Suárez tem que correr. Então, voltando bem rapidinho ao assunto que a gente falou sobre a gestão de elenco, eu acho que o Simeone tem esse diferencial, que ele consegue fazer com que todos os seus jogadores corram atrás da bola como se o cara que acabou de ganhar a Copa do Mundo fosse como o Matheus Cunha que acabou de chegar. Então, acho que essa característica de gestão do elenco faz com que, naturalmente, alguns técnicos consigam fazer com que o jogo físico venha crescendo, principalmente na base, e naturalmente vai refletir no âmbito profissional. Sim. E a Rafinha, só para reforçar, né, refazer a pergunta, né? Na base hoje, você acha que existe um podamento, digamos assim, dessa parte técnica drible? É que eu não quero falar técnico, então eu estou falando drible porque a parte tática também é técnica, né? Você acha que hoje tem essa diminuição na importância e isso, querendo ou não, impacta, você acha, no nosso caso do futebol brasileiro, longo prazo e acaba surgindo menos jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Neymar?
Eu acho que sem dúvida, porque muitas pessoas têm uma tese que eu sou totalmente contrário. Muita gente fala assim, o passe sempre vai ser uma melhor opção em relação ao drible. E isso faz com que naturalmente você pode o seu jogador. E aí eu vou passar uma pergunta para vocês e acho que seria bacana vocês falarem, mesmo sem ser a visão de técnico, porque eu acho que é uma visão muito menos viciada do que a minha. Se você tem um jogador na sua categoria de base, você sabe que vai virar jogador. Você sabe que ele tem todas as características para isso. Você vai colocar ele para ficar fintando e indo para o enfrentamento de 1 contra 1, correndo o risco de se machucar? Ou você vai pedir para ele soltar o jogo e se movimentar? Qual característica você vai fazer? A que você vai deixar o jogo dele ser livre, para ele fintar e correr o risco de machucar e perder a carreira, assim como vários aconteceram ano passado? Ou você vai fazer com que o seu jogador solte a bola mais rápido, se movimente, fuja do contato e naturalmente não tenha esse amadurecimento para poder jogar em alto nível, sendo um jogador de finta, de drible, de arrancada? Agora, eu peço que vocês tentem pensar em formular uma resposta em relação a isso. Qual modelo vocês fariam para um jogador que você sabe que vai ser jogador na base? Assim, obviamente, eu não vou ser aqui dizer que, assim, você zelaria de fato, talvez, mais por aquele jogador, né? Que você... mas, assim, a leitura a longo prazo, digamos assim, e eu vou falar isso entendendo que é difícil, até porque são casos pessoais com pessoas pontuais. Eu estou falando no modelo macro, né? Tendo uma visão Brasil no todo, né? A partir do momento que você vê que esse zelo está prejudicando, ele deveria, entre aspas, parar ou diminuir, né? Só que, de fato, por ser zelos individuais, né? E eu estou falando no macro, isso é muito difícil de acontecer, né? Então, assim, eu tenho certeza que teria um zelo da minha parte, né? Mas, assim, a partir do momento que eu ver que estaria perdendo a característica, eu voltaria atrás. E aí eu só não acho que dá tempo de voltar atrás, né? No caso do futebol brasileiro. O John, André, quem quer? Bom, respondendo a pergunta que o Rafinha fez, eu acho que, na minha visão, assim, se eu tivesse esse atleta na minha mão, eu orientaria ele a soltar mais rápido, mas porque eu acho que isso é uma tendência do jogo, a tendência que o jogo atual nos proporcionou, digamos assim. O jogo, o jogo de futebol do século XXI é uma busca por espaço, porque o jogo está cada vez mais rápido, o jogo é cada vez mais tático, o jogo é cada vez mais decidido no detalhe. Então, se a gente pega hoje o expoente, como o Felipe disse, do futebol é a Inglaterra, é a melhor liga nacional. A Premier League é um jogo completamente rápido, é um jogo de raciocínio, por isso o Guardiola fez tanto sucesso, porque por isso o jogo de posição fez tanto sucesso, porque era um jogo que conseguia encontrar espaço em meio a essa correria, em meio a essa disputa que se criou no século XXI. Daí a importância do domínio orientado, daí a importância de um senso de posicionamento. Então, tudo está convergindo para jogadores que tenham características físicas mais aprimoradas, sim, o cara que tem a melhor arrancada, o cara que tem o melhor chute, e também o cara que saiba fazer melhor essa leitura de espaço. Então a gente pega os novos craques aí, o Mbappé, o Haaland, o Sancho, na minha opinião, são os três principais. Desses, o único que possui essa característica é o Sancho. E a gente vê que ele já está com alguma dificuldade de se adaptar à Premier League em questão de velocidade. Então, como eu falei, o pacing é cada vez mais rápido, o raciocínio é cada vez mais rápido e o detalhe é cada vez mais atuante. É isso que a gente está vivendo, não tem jeito. Então, tudo converge para mais Cristianos Ronaldos do que mais Messi, do que mais Ronaldinhos gaúchos, mais Ronaldo fenômenos. É só a gente ver a evolução dos atacantes da seleção brasileira, que na década de 90 era Bebeto, Romário, Sávio, eram
eram caras muito técnicos e muito habilidosos, passando para Ronaldo Gaúcho, para Rivaldo, para Ronaldinho, depois chegando em Robinho, Kaká, Neymar, e atualmente o trio de ataque que pode ser considerado titular é o Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar. Com exceção do Neymar, o Richarlison e o Gabriel Jesus, eles são jogadores que se destacam muito mais pela capacidade deles de infiltrar na diagonal, de acompanhar as subidas dos laterais. O Guardiola agora está utilizando o Gabriel Jesus na ponta, no início do campeonato inglês, e está utilizando muito essa capacidade dele de marcar a subida do lateral esquerdo da equipe adversária. Assim como o Tite faz, assim como o Richarlison é utilizado para fazer essa função e para fazer o facão. Então não são caras que são super destacados com a bola no pé. São caras que sabem gerar jogo nessa nova tendência. Eu concordo assim, com o Rafinha, a questão de priorização, com o André, a questão do jogo, tudo. Enfim, não é o meu gosto pessoal que vai ditar uma tendência, né? Mas eu concordo plenamente com o que o Rafinha falou. De fato, eu nunca tinha ouvido essa frase, tanto para um lado quanto para o outro, mas assim, eu concordo muito mais que o drible é melhor que o passe. Em questão até de usar um termo tactiquez, Rafinha, não sei se você gosta, mas para quebrar o entre linhas, né, para romper as barreiras, o drible acho que ainda é a única coisa que ganha jogo, assim, meio que sozinho. Enfim, então eu estou contigo no time que o drible é melhor que o passe. Vamos finalizar aqui, então. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, especialmente e novamente agradecer a participação do Rafinha aí. Contribuiu bastante. Pouco tempo, né? Esses assuntos a gente poderia falar 2-3 horas aí seguida. Acaba tendo um tempo limitado aí, mas agradeço aí a disposição de estar falando com a gente essa hora da noite. E, cara, muito, muito obrigado mesmo. Acho que abrilhantou aqui o nosso podcast. E muito obrigado. John, comentário final aí. Agradecer o Rafinha pela participação. A gente fica muito feliz quando tem participação, que a gente aprende tanta coisa em tão pouco tempo. É muito bom para a gente que está começando agora ter uma presença desse nível aí. E brigadão, Rafinha. Te agradeço muito a oportunidade. Espero que a gente possa daqui alguns episódios voltar a conversar aí. Eu agradeço. Sempre que precisar, não precisa nem marcar horário não. Chama, fala assim, aparece aí que eu tô aí, tô aqui para ajudar. O pessoal da MW, todo mundo muito solícito para estar aqui batendo papo. Eu gosto de falar de futebol, gosto de falar de esporte em geral. Então, sempre precisou, chama que eu tô aqui. Eu vou ser o 12º jogador que vai estar ajudando ali entrando no segundo tempo. Só não vou poder ajudar na bola aérea, que eu sou baixinho, mas se precisar correr um pouquinho, marcar um lateral, só chamar que eu tô aqui para ajudar. Beleza. Valeu e obrigado novamente aí. André, considerações finais? Agradecer a vocês aí por mais um podcast. Valeu aí pela oportunidade de sempre, da gente estar debatendo semanalmente vários assuntos, especialmente ao Rafinha por ter aceitado o convite. Saiba que as portas estão sempre abertas aqui. E agradecer também aos espectadores que chegaram até aqui, que nos acompanharam. E é isso, que a gente possa continuar mantendo esse podcast e trazendo nossa visão da maneira melhor possível. É isso, segue a gente nas redes sociais aí, nas divulgações a gente compartilha, segue o Rafinha também, Rafinha Sport, já deu para ver pelo podcast que é um conteúdo de qualidade, né? Bem pensado e de quem sabe mesmo. Então, novamente, para encerrar, obrigado, Rafinha, e fica a mensagem aí que o drible é melhor que o passe. Falou, abraço, tchau, tchau. Falou, pessoal. Que beleza!
Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.